Com a proximidade do Natal, é comum que muitas famílias preparem a casa com a decoração, preparando inclusive a montagem do presépio. Mas é importante que saibamos o significado desse gesto. Vamos acompanhar mais detalhes nessa entrevista. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender melhor sobre a simbologia do presépio. Para isso, vamos conversar agora com o Frei Cícero Vieira, ele que é da Ordem dos Frades Menores. Muito obrigada pela disponibilidade, foi um prazer falar com o senhor sobre esse assunto. Eu que agradeço, nós aqui da Fraternidade Franciscana do Eremitério Angelim, agradecemos a vocês. Há 800 anos, São Francisco de Assis iniciava a tradição do presépio de Agreste. Depois de tantos anos, após tantos anos, o que esse presépio significa para a Igreja Católica? Disse muito bem Joyce, que depois de muitos anos, muitos séculos, mais de 800 anos, 8 séculos se passaram. O presépio é a representação daquilo que nos dá a narrativa bíblica sobre a chegada do Messias, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, a este mundo. O que isso representa? Ao longo dos tempos, essa representação, ela foi muito plausível, tanto que foi acolhida em todos os 5 continentes pela humanidade. Por isso, para nós é muito gratificante, porque no tempo em que São Francisco teve essa iniciativa, foi inspirado por Deus, porque ele a fez, era um período também de crise da Idade Média, guerras, enquanto o Papa Inocêncio III convocava a Quinta Cruzada, São Francisco preocupado pensou como então fazer, o desejo de ir lá à Terra Santa para cumprimentar o sultão. Então, por isso também, naquele mesmo ano que foi 1223, aprovada a regra bulada dos frades, ele desejou comemorar e foi para Grétio. E lá então ele celebrou com os frades esse passo significativo e pediu a um amigo que pudesse cuidar, o senhor João, de preparar um local muito simples, a simplicidade, com humildade, e assim ali significando a pobreza dentro do nosso conceito de riqueza material, a pobreza da simplicidade, que é também a grandeza do mistério de Deus, representada ali naquela manjedourazinha de uma criancinha deitada em palhas, sobre palhas. Frei, e quais são os elementos que compõem o presépio e quais são os seus significados? O presépio, a representatividade, o ideal de São Francisco, a inspiração de uma maneira muito simples, que ali estivesse presente. Primeiro, a Sagrada Família de Nazaré, a criança, Maria e José, e um pouco da simplicidade, um pouco de animal, 2 animais, 3 animais ali junto, um burro, uma vaca, e algumas pequenas figuras para dizer que o acontecimento que foi como que a resposta de Deus à humanidade, mas também a todo, restaurando, incluindo todas as criaturas. Por isso, nessa intuição, São Francisco dizia para o mundo também, diante da tragédia da guerra naquele tempo, pensando no nosso tempo hoje, que Deus criou tudo, e muito por amor. E realmente, nesse sentido, o Deus não é o Deus só dos muçulmanos ou dos cristãos, é o nosso Deus, Pai de todos. Deus é Pai de toda a humanidade, e também Deus é o Criador de todas as criaturas. E o que nós temos para aprender com a imagem do menino Jesus na manjedoura? Na manjedoura, Joyce, por isso que vem o sentido da pobreza, a simplicidade, de Deus, pensando a Deus, o sumo bem, o onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, que decidiu enviar seu filho, acolhido de uma família humilde, simples,
e chegado à Terra dentro também de um contexto de muita simplicidade, humildade, dentro de uma pobreza material, para dizer que o que engrandece diante de Deus não é tanto as coisas materiais como o acúmulo, mas é sobretudo o reconhecimento, o acolhimento da pessoa humana e o cuidado, portanto também o cuidado do mundo e uns para com os outros. E qual a importância do presépio para a meditação da vinda do menino Jesus? A importância do presépio nessa perspectiva do acolhimento, né, do ponto de vista espiritual, aquilo que a humanidade esperava de novo. Então é exatamente isso. Quando dentro do cenário que tem, não é, da notificação ao mundo da chegada do menino Deus, então ali já ecoou isso, né? Então a expectativa para aqueles que estavam aguardando dias melhores é exatamente essa alegria que bradou na voz dos anjos, né? Glória a Deus nas alturas, né? Aí os reis magos que vão e notificam ao mundo esse eco da resposta de Deus a que tantos esperavam. A resposta de Deus como solução definitiva para a humanidade e também fazendo esse pacto dessa nova aliança, selada agora, definitiva, com o próprio Filho de Deus, feito homem. Nessa perspectiva de meditar, qual a lição que nos traz em um mundo tão evoluído, com tantas tecnologias, com tantas alternativas, né? Com tantas também, sobretudo das mídias digitais, de perto e longo alcance, tanto presente como também nas mídias digitais que abrangem longo alcance. Nos ajuda muito a nos chamar. Será que nós estamos, todo mundo, também zelando e cuidando bem por isso? Esse cuidado com essa... Qual foi a lição que Deus quis dar para a humanidade, enviar o seu Filho, que chegou de uma maneira tão simples, tão humilde, né? Essa pobreza, esse despojamento. Às vezes a gente se empolga com as coisas mundanas, o consumismo, o materialismo, e esquece daquilo que é mais importante, o dom precioso da vida e o cuidado uns para com os outros. Francisco de Assis, o intuito dele era aquele também, porque na sua conversão, ele realmente indo em direção a um combate de guerra nas Apúlias, ele foi encontrado por Cristo, que disse: Francisco, a quem é melhor servir? Ao vassalo ou ao Senhor? Então ele voltou e começou todo um caminho. Aí percebeu que tinha muito por fazer, tinha igrejinhas abandonadas, precisava reconstruir a casa de Deus. Percebeu, ver as pessoas, ele tinha nojo de pessoas sujas, leprosos, ele não tolerava, encontrou o leproso como sendo presença bem próxima de Deus, e ele foi cuidar. Então daí ele começou um caminho de conversão e descobrindo com os olhos da fé em Deus, começou a ler e reconhecer o mundo, a existência e todas as criaturas, fruto da bondosa iniciativa de Deus. Talvez para nós, no nosso tempo, é nos perguntar, viu, Joyce? Será que a humanidade não está muito presa a todas essas alternativas no tempo que estamos vivendo? Por exemplo, na Idade Média, meus irmãos, tinha guerras, né? Tinha crise. E nós agora, saindo de uma pandemia ainda não terminada, né? E explode guerra para todo canto. Também o problema do aquecimento global, né? Que está realmente mostrando que algo precisa ser feito urgente. Francisco de Assis já, no seu tempo, no presépio, ele dá essa lição. Então, meditando nas novenas de Natal, nesse tempo, que nos levem também a incluir na meditação, nos encontros em família, na novena de Natal, rezar, apresentar a Deus o clamor de fé do seu povo. Frei, eu gostaria então de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Em Tuas Mãos, esclarecer sobre essa temática que é tão importante, né, para a nossa Igreja Católica, para nós enquanto cristãos, que é a simbologia do presépio. Eu que agradeço, nós aqui da comunidade do Eremitério, nós frades franciscanos, né, é que agradecemos a vocês, a equipe, realmente dessa iniciativa, e queremos assim, com essa mensagem, desejar a todo o povo de Deus, não é?
todo o povo, porque a mensagem é para todos e todas, né? Então, que possa realmente no tempo agora do Advento, que nos prepara Natal, Ano Novo, cuidar melhor dessa parte, deixar um pouquinho muito mais de lado, às vezes, momentos oportunos, de se ligar muito só nas redes virtuais, mas o cuidado uns com os outros, a proximidade, reencontrar a família, que possa dialogar, e assim, unidos também nas comunidades, essa luz que é Jesus, que chegou ao mundo, o Santo Natal, e que para nós brilhou e perpetua-se na Páscoa, possa iluminar a todos e termos assim dias melhores para o novo ano que vai. Joyce, mas é só um convite, dizer que aqui estamos em uma capelinha de São Francisco, do eremitério franciscano aqui no bairro Angelim. Esta casa é uma casa de acolhimento para exatamente aqueles, falando aqui em oração, né, que possam vir aqui para rezar, para dentro de uma dinâmica contemplativa, né, aí poder se enriquecer espiritualmente e se fortalecer no caminho da missão, que é dentro do projeto sinodal, participação, comunhão e missão.